acho essa uma ótima oportunidade e dentro da nossa sociedade a gente escolheu alguns temas relevantes e eu acho que eu vou apresentar um tema que traz também bastante dúvida na abordagem, que são as síndromes demenciais. Então, a gente vai discorrer um pouco, obviamente, de uma maneira mais direcionada, sucinta, de como abordar e quando a gente deve encaminhar esses pacientes. Tá? Declaro que eu não tenho conflito de interesses nessa apresentação. E eu começo dizendo sobre o que é relevante na geriatria. Então, a gente costuma pontuar que existem os 5 gigantes da geriatria, que são os 5 Is. E a gente tem esse mnemônico para começar a pensar, quando a gente está diante a um paciente idoso, quais são as possibilidades diagnósticas ali que a gente pode encontrar. Eu pontuo aqui incapacidade cognitiva, instabilidade postural, incontinência urinária, iatrogenia, imobilidade. Então, alguns anos atrás foi postulado esses 5 Is. E hoje a gente vai ficar basicamente falando sobre incapacidade cognitiva. Dentro da incapacidade cognitiva, que engloba ali a demência, a gente também tem a depressão, delírio, doenças mentais, que a gente chama dos 4 Ds da incapacidade cognitiva, também outro mnemônico. E aí a gente já começa a perceber que, para fazer diagnóstico, a gente também tem alguns diagnósticos de exclusão, quando a gente fala sobre demência. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais como é que funciona essa história aí de síndrome demencial. E eu sempre falo, quando a gente vai dar aula para os alunos, na graduação, etc. e tal, que tem 2 coisas muito importantes que eu aprendi na geriatria. Que a primeira, a gente entender o que é função, o que é funcionalidade. E a outra, a gente entender o que é cognição. Eu acho que esse é um conceito que todo médico precisa ter. Justamente para a gente poder falar de síndrome demencial. Para a gente pontuar um pouco melhor o que seria uma boa definição de síndrome demencial, a gente pode pontuar, igual eu coloquei escrito aí, que é uma síndrome clínica adquirida. Então, a gente está falando aqui que já é um diagnóstico sindrômico e é clínico. É caracterizada, então, por um prejuízo progressivo das habilidades cognitivas, isso é, eu tenho que ter um prejuízo da cognição, severo o suficiente para intervir nas minhas atividades diárias, sociais, ocupacionais, habituais do indivíduo. Isso seria a funcionalidade. Então, de uma maneira bem resumida, o que é uma síndrome demencial? É uma alteração cognitiva que impacta, que interfere diretamente nas habilidades funcionais, na funcionalidade. Se tem alguma coisa importante que eu queria que vocês levassem sobre síndrome demencial, é esse conceito diagnóstico. Eu queria que ficasse bem claro para a gente partir para frente. E cognição? Cognição é uma coisa difícil, quando a gente começa a estudar. O que é cognição? Tem uma boa definição, não é fácil para a gente passar. Então, eu trouxe aqui uma das definições. Então, ela se refere a formas complexas de atividade mental humana. Então, na verdade, é toda a capacidade que o nosso córtex superior consegue interagir com o meio ambiente. Então, primeiramente, essas informações do mundo externo são recebidas, analisadas, armazenadas, e através, basicamente, de 3 funções, atenção, linguagem e memória, a gente consegue ter essa capacidade de interagir com o meio externo. E essas capacidades básicas são integradas e são usadas na realização das metas e execução dos planos, constituindo essa forma de habilidade intelectual humana. Então, basicamente, a gente precisa da cognição, com essas 3 funções básicas. A gente vai ver que a gente tem muitas outras funções, atenção, linguagem e memória, basicamente, mas é o meio que a gente tem como interagir e conseguir fazer o que a gente quer, o que a gente se propõe, que a gente vai ver que isso é funcionalidade. E daí vem outro conceito importante, que é a capacidade da gente perceber o que é autonomia e o que é independência num indivíduo idoso. Então, são conceitos que, se a gente não parar um pouco e pensar, passa batido. E quando eu penso em autonomia, eu estou falando muito mais da parte da cognição, do poder de tomada de decisão, poder de comando, de executar alguma coisa.
Quando a gente pensa, né, em funcionalidade, a gente pensa mais na forma de dependência ou independência, né? A pessoa é capaz de realizar suas atividades, então, se comunicar, andar, né, ter a mobilidade. Então, a gente está falando muito mais da capacidade de execução. E isso é a tal da funcionalidade que a gente fala. E eu gosto muito desse quadro, né, porque ele coloca aí uma hierarquia de atividades de vida diária. O que é isso, né? O que eu consigo fazer e o que eu vou deixando de fazer ao longo da minha trajetória. Então, quando a gente entrevista, né, algum idoso, eu tenho que saber se ele ainda consegue fazer as atividades habituais dele. Você consegue sair para fazer compra? Você consegue pegar um transporte, pagar as contas sozinhas no banco, tomar medicamentos, né, ter controle dos esfíncteres, andar sozinho, tomar banho, comer sozinho. Então, essas são as atividades que a gente chama que são relacionadas à vida diária, né? E, nesse conceito, a gente tem as atividades básicas, que a gente acha que são as coisas mais simples, as atividades mais simples de serem realizadas, e as atividades instrumentais, aquelas que são um pouco mais complexas. Tá? Mas o importante é a gente ter isso na cabeça, que existe, né, uma cronologia, uma ordem, né, para a gente tentar abordar o nosso paciente, tentar entender o que ele está perdendo, né, qual função aquele paciente está deixando de fazer. E aí vem o ponto-chave, né, eu acho, quando a gente está lidando com o idoso. Porque a gente está lidando aqui com desabilidades, né, com incapacidades. Quando a gente pensa em tratar o paciente, a gente está pensando, obviamente, né, de deixar, né, um tempo de sobrevida maior, mas, principalmente, oferecer a ele qualidade de vida. E a gente sabe que qualidade de vida tem uma relação intrínseca com funcionalidade, com a capacidade que você tem de realizar as coisas que você deseja. Tá? Eu acho que esse é o foco importante. E quando a gente fala de síndrome demencial, por que a gente escolheu esse tema para estar aqui, né? Primeiro, porque tem um impacto pessoal, familiar e social muito importante. Não sei se alguém aqui já conviveu, eu acredito que quase todos hoje têm alguém que já passou por uma síndrome demencial na família e entendem o quão difícil é esse manejo, né? Para nós médicos é difícil, para a família é difícil, para o Estado é difícil, porque demanda muito, né? Aumenta hospitalizações, aumenta custo, aumenta a mortalidade, né? E por que a gente está falando isso pela sociedade de geriatria? Porque a incidência e a prevalência aumenta com a idade. Se a gente sabe que tem alguma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, é um déficit cognitivo impactando na funcionalidade do indivíduo. Tá? Então, a gente acha ali, né, a cada 2 anos, aumenta 1 a 2%, a partir de 65 anos, a incidência da população ter síndrome demencial. Eu trago aqui só para ilustrar, né, estratificando por idade. Então, quando a gente divide por faixa etária, a gente percebe aqui claramente que quanto mais velho a gente fica, maior a chance e mais demência a gente vai encontrar na população. Tá? Então, esse condicionante da idade com déficit cognitivo é bem importante. Isso já vem sendo demonstrado no mundo inteiro. Tá? E esse é um estudo brasileiro que mostra, né? Então, pegou a população geral e foi ver né, o quanto que a gente tinha de prevalência de demência estratificado em relação à idade. E aqui, claramente, a gente percebe que quanto mais velho a gente fica, maior a prevalência de demência. Tá? E daí é importante também, né, a gente entender né, o que é a síndrome demencial e quais são os fatores de risco. Então, esse slide também é bastante importante. E o principal fator de risco eu já apresentei, a idade. Né? Tem que levar em consideração a história familiar. Então, a gente percebe ali que quase 1/4 dos casos tem uma história familiar que a gente consegue tirar ali na história clínica. Né? Meu avô teve, meu pai teve uma demência, etc. E tal. Outra coisa que é muito estudada hoje, tem um papel relevante como fator de risco, é o nível de educação. Né? Então, a gente tem uma correlação muito forte com a quantidade de anos estudado, né, com a prevalência de demência. Então, aqueles países menos desenvolvidos, né, no sentido educacional, eles têm uma probabilidade maior de terem mais pacientes com demência. Assim como a obesidade, a resistência à insulina, diabetes, risco cardiovascular, né, que
na verdade, é o que todo médico deveria combater, né? Que são as formas simples de promover saúde. Então, quando a gente está falando de demência, a gente está falando também de promover saúde de uma maneira geral. Tá? Então, esse a gente vai ver aqui no final isso que é o grande racional. E para cá eu queria trazer de uma maneira simples como é que a gente faz diagnóstico de síndrome demencial. Tá? E antes da gente fazer o diagnóstico de síndrome demencial, a gente precisa tentar diferenciar o que é um envelhecimento cognitivo patológico, né, de um envelhecimento não patológico. Alterações do envelhecimento cognitivo normal não atrapalham a funcionalidade. Acho que isso é importante. Né? Não é porque o cara começa a ter alteração cognitiva que ele já é demenciado. Tá? Então, a gente precisa tentar estudar e mostrar que aquilo tem algum impacto funcional. Tá? Quando as alterações cognitivas impactam as atividades de vida diária, aí sim é necessário a gente investigar a presença de alguma demência. Ficou claro? E quando a gente fala de critérios objetivos, né, para a gente falar sobre demência, tá? Então, no DSM-5, o último, eles trocaram um pouco esse termo de demência, que pode ser levado em conta ser um pouco pejorativo, etc., para transtorno neurocognitivo maior. Então, talvez esse seja o melhor termo para a gente usar para falar com pacientes com demência. Então, vamos usar esse termo de transtorno neurocognitivo maior. E aqui ele coloca alguns critérios bem objetivos, tá? Que eu acho que isso também é importante para quem está no consultório todo dia, levar em conta. Então, a gente precisa ter um declínio cognitivo, então, uma alteração da habilidade cognitiva em um ou mais domínios, né? Seja ele atenção, função executiva, aprendizado, memória, linguagem, função pré-citomotoras, cognição social. Baseado em quê? Baseado na queixa do paciente ou de um informante. A gente sabe que, normalmente, quem percebe essas desabilidades são os cuidadores, são os filhos, são os acompanhantes, o marido, a esposa. Tá? Então, a gente leva muito em consideração o relato de um informante. E a gente precisa tentar identificar que existe um prejuízo no desempenho cognitivo. E isso a gente precisa documentar de alguma maneira através de algum teste objetivo de cognição. Tá certo? Um outro item que é importante é que a gente precisa documentar esse declínio cognitivo e tentar achar que esse declínio cognitivo interfere na independência em atividades de vida diária. Foi o que a gente falou naquela hierarquia de atividades. O que você deixou de fazer? Né? Se ele deixou de fazer alguma coisa por alteração cognitiva, pela memória, por exemplo, pela atenção, pela linguagem, a gente pode classificar ele ali como um transtorno neurocognitivo maior. E daí tem outro item ainda que fala que, né, essas alterações não podem ocorrer exclusivamente no contexto de delirium. Né? Então, não pode ser uma alteração mental aguda. Né? O curso clínico da demência, geralmente, ele é arrastado. Né? Ele demora algum tempo para se instalar. Diferente do delirium, né, que é uma alteração do estado mental agudo. A gente tem alguma relação de flutuação de nível de consciência e a gente tem uma temporalidade menor, né, de dias, semanas a horas. Tá? E a gente precisa excluir algum outro transtorno mental que também possa justificar esse declínio cognitivo. E a gente sabe que a maioria das doenças psiquiátricas podem alterar cognição, citando basicamente depressão, ansiedade. Tá? E como é que é o quadro clínico, para a gente poder pontuar, né, e tentar identificar isso de uma maneira mais fácil no nosso dia a dia? Né? A gente fala muito, né, quando fala, está demenciado, está com perda de memória, confuso, está com dificuldade de resolver problema, está com problema na fala, não consegue nomear, problema com tarefas de rotina do dia a dia, mudanças frequentes de humor e de personalidade. Né? Então, eu trouxe aqui rapidamente só para a gente lembrar de identificar isso quando a gente estiver diante de uma hipótese diagnóstica de uma síndrome demencial. E quando a gente fala de síndrome demencial, a primeira alteração cognitiva que vem na nossa cabeça é a memória. Né? A gente é muito ligado com demência, com memória, mas lembra que não necessariamente precisa ter alteração de memória. Tá? Então, o prejuízo da memória, que é bem diferente de desatenção, quando a gente fala de atenção, a gente está falando muito mais
de delírio, né? A gente está falando muito mais de flutuação de nível de consciência. Então, vamos pegar aqui prejuízo de memória, que é esquecer conversa recente, esquecer fatos acontecidos, informações, compromissos, ficar repetitivo, dificuldade em aprender, memorizar informações novas, e talvez essa seja a principal queixa, né, que os informantes trazem na consulta, e que fazem a população já perceber que tem alguma coisa errada, tá? E é isso que a gente precisa se antecipar. Quando alguém já traz essa informação para a gente já tem um delay ali de diagnóstico. Tá? Outro quadro clínico específico é desorientação temporoespacial, confusão com data, horário, dificuldade em reconhecer locais, se localizar, perder-se em locais conhecidos. Meu pai não pode mais sair sozinho porque ele se perdeu indo à padaria. Disfunção executiva, o que seria? Uma dificuldade de planejar e realizar as tarefas habituais, né? Por exemplo, fazer aqueles pequenos reparos em casa, tomar medicação, cuidar do dinheiro, né? Cuidar de algum hobby que gostava de fazer. Dificuldade de julgar, né? De fazer, ou começa a fazer coisas sem sentido, dificuldade de solução de problemas, desorganização, né? Costuma colocar objetos em locais não adequados. Então, isso também é um outro aspecto que aparece no quadro clínico desses pacientes. Outra coisa é a linguagem, né? Então, muita atenção na hora da linguagem, porque isso a gente reconhece na entrevista com o paciente, né? E muitas vezes os cuidadores trazem isso. Né? Esquecer palavras comuns, trocar palavras ou fonemas, dificuldade de compreensão verbal ou escrita, dificuldade de expressão, né? Verbal ou escrita. Né? Filho, pega lá aquele negócio. Que negócio? Aquela coisa lá. Né? Quantas vezes vocês já não viram isso? Né? Que coisa, mãe? Aquele negócio de cortar. A faca. Isso, a faca. Né? Uma dificuldade de nomeação. Então, essas coisas rotineiras que a gente precisa tentar identificar. Sintomas comportamentais e de humor, né? Que talvez seja, né, a hora que a família começa a se importar, realmente traz essa demanda para o médico, né? Que é a perda de interesse, apatia, ou outro polo, que é a irritabilidade excessiva, né? Oscilação de humor, de comportamento, alteração de personalidade, exacerbação de traços prévios, né? Sintomas psicóticos. Aí começam os delírios, alucinações, que são sintomas comportamentais, né, relacionados à demência. Tá? E aí a gente começa a ter um cenário um pouco mais complexo. Tá? E tudo isso tem que vir junto com prejuízo de atividades de vida diária, cada vez mais necessitando de suporte e supervisão para realizar as coisas do dia a dia. Tá? Então, a gente percebe essa perda progressiva da independência e da autonomia ao longo do tempo. Tá? Então, a gente pegando todo esse quadro clínico, a gente consegue definir, né, o que é uma síndrome demencial. Eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. E numa avaliação clínica geral, né, o que a gente precisa fazer? Uma anamnese com o paciente conformante. A gente precisa caracterizar essa queixa cognitiva, saber quais são as comorbidades, fatores associados, quais são os medicamentos usados, se existe essa flutuação, alteração de humor. A gente precisa também fazer um teste de rastreio cognitivo. A gente precisa tentar entender se realmente existe algum déficit cognitivo. E daí a gente tem vários instrumentos. Minimental, MoCA, bateria breve, o 10CS. E, se for necessário, a gente pede uma avaliação neuropsicológica. Tá? Além da avaliação cognitiva, a gente precisa fazer uma avaliação funcional, porque a síndrome demencial é uma alteração cognitiva que leva a uma incapacidade funcional. E para a gente avaliar a parte, né, instrumental e básica, a gente tem alguns instrumentos. Né? Eu cito aqui o CATS e o Lawton, para a gente ver atividades básicas e instrumentais. Mas a gente pode, de uma maneira simples, perguntar, né, o que você fazia, o que você deixou de fazer. Né? Isso a gente já está avaliando funcionalidade. Tá? E a gente precisa de uma avaliação adicional, com exames laboratoriais de rastreio e uma neuroimagem. E o diagnóstico, essa é a mensagem, é eminentemente clínica. Tá? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico sindrômico. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, e foi o que a gente apresentou, o quadro clínico com algumas alterações. Então, esse diagnóstico de síndrome demencial é para o clínico fazer. Tá? E eu acho que essa é a resposta. Né? Como é que a gente aborda e como é que a gente vai encaminhar esses pacientes. Então, a saúde pública, né, a atenção primária, precisa fazer esse diagnóstico. Tá?
E daí, para o diagnóstico etiológico, a gente precisa de um pouco mais de especificidade. Será que é uma doença de Alzheimer? Será que é uma demência vascular? Uma demência mista, corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal, etc. A gente tem 300 tipos de demência, né? Mas o importante para o médico geral é fazer um diagnóstico sindrômico. Tá? Eu já estou terminando também. Só queria falar sobre a importância do clínico geral, pensar sobre demências potencialmente reversíveis. Tá? A gente tem uma prevalência cada vez menor dessas demências potencialmente reversíveis, mas é importante a gente excluir algumas causas antes de fazer um diagnóstico de síndrome demencial para o paciente. Tá? Nas síndromes, né, potencialmente reversíveis, a gente tem uma maior chance de reversibilidade, isso é, a gente consegue melhorar o curso clínico da doença. Tá? Por isso que a gente pede alguns exames, né, vitamina B12, ácido fólico, pede sorologias. Estou terminando já. E é importante sempre investigar, para descartar causas que a gente consegue reverter. Por exemplo, usar esse mnemônico, que eu acho interessante, que fala sobre demências, né? Então, pensar em medicação, parte emocional, parte metabólica, né? Parte sensorial, né? Enxerga bem, ouve bem, pensar sobre hidrocefalia de pressão normal, pensar sobre outros, né, alterações do sistema nervoso central, como tumores ou outras infecções, anemias, né, principalmente B12, ácido fólico, e distúrbios do sono. Então, é um mnemônico simples, que eu acho que facilita muito, né, na hora que a gente pensa num diagnóstico de síndrome demencial, para a gente poder investigar e excluir. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma imagem que descarta uma síndrome demencial. Isso aqui, claramente, uma hidrocefalia de pressão normal, por exemplo. Aqui é um hematoma subdural crônico. Tá? Então, só para falar que a gente precisa sempre investigar, para depois a gente poder encaminhar e entregar para alguém que saiba lidar melhor, né, com pacientes com síndrome demencial, para poder fazer um diagnóstico etiológico mais bem feito. Eu vou passar essas fases aqui, mas eu queria deixar, para encerrar, quais são as mensagens finais para vocês. Tá? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Tá? A gente precisa realizar uma boa anamnese com o paciente e com o cuidador. A gente precisa caracterizar de uma maneira objetiva o declínio cognitivo e o declínio funcional. Para isso que geriatra usa um monte de escala, né? Todo mundo fala, pô, se o geriatra fica lá fazendo um monte de questionário e tal, justamente para a gente trazer para um lado mais objetivo, tirar daquela subjetividade do informante. Tá? Sempre se atentar a sintomas psiquiátricos e comportamentais, que pode ser o início ali da síndrome demencial. Tá? Sempre revisar os medicamentos, tá? Que vai ser a próxima palestra aqui. E sempre excluir delírio. Para isso, a gente precisa aprender a fazer diagnóstico de delírio também. Tá? E o tratamento geral, já estou encerrando. Controlar fatores de risco, controlar comorbidades. Suspender medicamentos potencialmente deletérios. Tentar fazer a manutenção da autonomia o máximo possível. Dar informação, dar apoio ao paciente familiar. Aumentar a supervisão, minimizar déficit sensorial, melhorar as sinalizações e direções, criar rotinas, aumentar ou diminuir estímulos, dependendo do caso, modificar o ambiente para trazer mais segurança para aquele paciente. Do ponto de vista farmacológico, a gente tem, né, um arsenal terapêutico pequeno e do ponto de vista de efetividade muito ruim. Né? A gente tem basicamente 3 anticolinesterásicos aí para usar. Mas a gente age muito no sentido de controle de sintomas, né? Porque esses pacientes eles vão interagir com outros sintomas. Por exemplo, dor. A gente esquece de tratar dor no paciente demenciado, por exemplo. Tá? Isso controla muito o sintoma comportamental. Né? Então, quando a gente fala de depressão, ansiedade, insônia, a gente tem que pensar no paciente como um todo, como vários sintomas acontecendo ao mesmo tempo por uma alteração cognitiva. Tá? E a mensagem final é que a gente pode prevenir. Então, esse é um estudo muito bonito que saiu no Lancet e fala sobre os maiores fatores de risco, né, ao longo da trajetória que possam causar demência. Então, aqui, quem tiver mais interesse, eu acho que vale a pena se debruçar nesse estudo. Ele fala que a gente tem basicamente 9 fatores de risco ao longo do tempo e que a gente pode prevenir. Então, acho que essa é a mensagem. Né? Então, a gente vai envelhecer, a incidência e a prevalência de demência vai aumentar, mas a gente pode prevenir isso.
Então, pensando daqui a 50 anos, pensando na gente, é legal esse slide para a gente poder tomar condutas frente a isso. E era isso que eu queria passar para vocês, desculpa pelo tempo, obrigado.